Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que eu não vi pessoalmente, eu quero desejar um feliz ano novo a todos, né? Primeiro culto do ano. Que esse ano possa ser um ano de vitória, um ano de bênção da parte do Senhor. Que as suas realizações possam se tornar, os seus sonhos possam se tornar realidade nesse ano de 2025, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, primeiro culto do ano, culto de Santa Ceia. Hoje mais cedo estive pregando lá na nossa sede, culto de consagração. O pastor Marivaldo esteve nos convidando para pregar 3 dias sobre o mesmo tema. E o primeiro dia que eu preguei, eu falei, Deus colocou no meu coração para me trazer para a igreja também nessa noite. E o tema que está lá, né, que eu vou pregar nos 3 dias, é sobre tempestade. O tema que Deus colocou no meu coração. E eu achei um tema muito propício para o início de ano. Tempestade. Tempestade. E Deus, Ele me levou para um tema que é como vencer a tempestade. Como vencer a tempestade? Eu creio que o ano que se inicia, haverá algumas lutas para você enfrentar. E hoje eu quero trazer para você alguns modos em que você pode vencer a tempestade, pode avançar e atravessar as barreiras que possa surgir na sua frente. E o tema da mensagem de hoje, eu quero estar lendo a passagem que se encontra em Lucas capítulo 8. Se você puder abrir a sua Bíblia, se você quiser manter ela aberta depois, fique à vontade. Lucas capítulo 8, versículo 22, 23, 24 e versículo 25. Vamos iniciar capítulo 8, versículo 22. Vou ser bem breve, hoje ainda vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Lucas capítulo 8, versículo 22. A palavra do Senhor vai dizer assim: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se d'água, estando em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns para os outros: quem é este? Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como eu disse no início, o tema que Deus me deu para essa mensagem de início de ano é como vencer a tempestade. Essa passagem vai nos mostrar que o crente ele pode vencer as tempestades que surgem na sua vida, na sua trajetória, na sua carreira, no seu dia a dia. E essa passagem vai nos mostrar isso. E esse texto, a qual foi lido, ele vai nos mostrar alguns modos de vencer a tempestade. Alguns modos de vencer a tempestade, de atravessar para o outro lado. Se você é mulher, ou se você homem também, está aqui, com certeza, você que sabe ler, você já se pegou no café da manhã, ou uma hora que você está sem fazer nada, e você se depara com aquela Dona Benta na sua frente, ou aquela receita de miojo não sei se tem, a Dona Benta com certeza, que vai dizer ingredientes para você fazer um bolo top de cenoura, com aquela cobertura de chocolate que a minha sogra sabe fazer, Carol aprendeu e faz muito bem. E lá está escrito ingredientes, vai dar todos os ingredientes que você necessita para fazer um bom bolo, né? Embaixo dos ingredientes vai estar escrito
modo de preparo. Embaixo vai estar escrito isso. E quando está escrito modo de preparo, ele segue os modos de preparo. E pode ser infantil, como o leite está escrito, contém lactose. Pode ser até, mas tem que ser dito. Tem que dizer que o leite tem lactose. A gente às vezes fala, mas não é possível, o leite tem lactose. Mas existe leite sem lactose. Então tem que colocar lá, leite contém lactose. E o modo de preparo, às vezes fala alguma coisa ali que você fala, não é possível, será que essa pessoa que escreveu essa receita aqui, o modo de preparo, pensa que eu sou ignorante? Porque fala, leva ao forno. Não, eu vou fazer um bolo e não vou levar ao forno, eu vou colocar ele na mesa, vou esperar ele assar. Mas tem que ser dito, é o modo de preparo. Porque se não tiver escrito, talvez alguém que nunca fez um bolo na vida pode dizer, não, o bolo ele vai ser concluído, ele vai estar feito se eu deixar simplesmente na mesa. Então se você fizer toda aquela, bater tudo lá, a cenoura, o ovo, tudo, e você não seguir o modo de preparo, não adianta nada você fazer uma boa massa e você não seguir o modo de preparo. Aí vai estar lá no modo de preparo, unte a mesa, a forma, você tem que, aí você fala, não, aí no modo de preparo está escrito, coloque a massa na forma. Talvez possa ser até ignorante, mas se você colocar a forma sem a massa dentro do forno, o bolo também não vai ser assado, porque a massa ficou fora da forma, e a forma foi levada ao forno sem a massa. E não quero me atentar a isso. O meu propósito é ensinar o modo para você, o modo de vencer a tempestade. E nessa noite eu quero trazer para a igreja 3 modos que o crente pode vencer uma tempestade. Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos nos atentar ao primeiro modo de vencer uma tempestade. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele pega os seus discípulos e começa e fala que ele, passamos para o outro lado. Jesus vai atravessar, mas tem um problema, que no meio dessa travessia surge uma tempestade. E nós não estamos isentos de uma travessia, da nossa caminhada, de atravessarmos algumas tempestades. Então, nós todos temos que aprender como atravessar uma tempestade. Porque se você for rico, ou você não tiver tanta condição, se você for branco, preto, azul, amarelo, todos nós não estamos isentos de enfrentar uma tempestade durante a nossa vida. Seja ela demorada, seja ela rápida, todos nós iremos algum dia passar por alguma tempestade. E nessa noite você vai aprender alguns modos de como lidar, como passar por uma tempestade, como vencer ela. E o primeiro modo que Jesus vai nos ensinar vai dizer no capítulo 8 de Lucas, versículo 22, e a parte B do versículo, o primeiro modo de vencer uma tempestade. A Bíblia vai dizer assim: passemos para a outra banda do lago. Esse é o primeiro modo. Confiar na palavra. Jesus ele lançou uma palavra sobre os discípulos. Qual palavra é essa, pastor? Passamos para o outro lado. Jesus ele não disse para os discípulos: iremos enfrentar a tempestade. Não, Jesus lançou uma palavra naquele dia: passamos para o outro lado. Quando nós estamos debaixo de uma palavra, quando nós estamos firmados sobre uma palavra, não existe tempestade que possa nos parar. Quando nós estamos diante de uma palavra que é lançada por Cristo, não existe tempestade que vá nos parar. E esse é o primeiro modo para você atravessar e vencer uma tempestade. Qual é? É confiar na palavra de Deus. Eu não sei por qual tempestade você está passando nessa noite, mas a receita que eu te dou nessa noite é: confie na palavra. Esteja debaixo de uma palavra. Pedro, quando ele passa a noite pescando, quando Pedro, pescador velho, Pedro já pescou muito mais peixe do que o Vitor e o Luiz junto, com certeza, mas Pedro era pescador velho.
rede do outro lado. Pedro olha para Cristo e fala: Mestre, eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro não lançou a rede sobre o mar, porque o mar não tinha dado peixe para Pedro. Naquele dia Pedro lançou a rede sobre a palavra. Naquele dia quem deu peixe para Pedro não foi o mar, foi a palavra de Deus, porque Pedro lançou a rede naquele dia sobre a palavra. Quando você confia na palavra, não existe circunstância ao contrário. Quando você confia na palavra, não existe vento ao contrário. Quando você confia na palavra, não existe obra de bruxaria, não existe feitiçaria, não existe oração contrária. Quando você confia na palavra, tem retorno, porque a Bíblia diz que a palavra, ela não volta vazia, sem ela cumprir o propósito ao qual ela foi lançada. A palavra não volta vazia, assim como a chuva que desce do céu, ela cumpre o que ela veio cumprir, e assim ela volta como o céu. Assim também é a palavra, ela desce, ela cumpre o que ela veio cumprir, e ela volta. Ela não volta vazia, ela volta com o chamado, com o cumprimento ao qual ela veio fazer. Lance a sua vida sobre a palavra. Lance. Outro homem de Deus que estava andando sobre uma palavra, Abraão, quando ele está na sua cidade natal, ele vai ouvir uma voz dizendo: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E Deus não mostrou para Abraão. Abraão saiu debaixo de uma palavra. Abraão saiu debaixo de uma palavra. Esse é o primeiro modo de você vencer uma tempestade, é confiar na palavra. Para que Abraão saísse da terra aonde ele nasceu, ele tinha que confiar na palavra de um Deus que ele nunca tinha visto. Ele saiu por fé. Ezequiel, quando ele está no meio do vale de ossos secos, Deus vem para Ezequiel e diz: Ezequiel, esses ossos podem reviver? Tu sabes, Senhor. Deus vai dizer para Ezequiel: profetiza. Palavra. Deus vai dizer para Ezequiel: profetiza. E Ezequiel profetiza conforme o Senhor mandou, e os ossos revivem. Ezequiel estava obedecendo uma palavra. Ele estava confiando naquele dia em uma palavra. Confie na palavra que o Senhor lançou sobre a sua vida. Não importa a circunstância que você esteja passando hoje, confie na palavra que o Senhor lançou sobre a sua vida. Jesus naquele dia disse para os discípulos: passamos para o outro lado. Eles não estavam passando sobre o mar, eles estavam passando sobre a palavra de Deus. Jesus lançou uma palavra naquele dia, e é na palavra que devemos andar. Segundo modo de vencer uma tempestade, segundo modo, versículo 24, que diz assim: e se achegando-se a ele, e chegando-se a ele, é o segundo modo, se achegando a ele. Quando os discípulos estão no meio da tempestade e eles têm medo, a primeira reação que os discípulos fazem é: olham para Jesus, e Jesus dormindo, eles se achegam a Jesus e dizem: mestre, nós perecemos.
O segundo modo para você atravessar uma tempestade, seja ela quão grande for, é se achegar a Jesus. É se achegar a Jesus e sentir o cheiro dele, sentir o toque dele, sentir a presença dele. Como parece inútil o modo de fazer, colocar o forno, talvez isso possa soar para algumas pessoas também inútil. Não, mas eu sei que para nós atravessar uma tempestade eu preciso se achegar a Jesus. Mas o problema não é você saber, o problema é você praticar, o problema é você exercer isso, se achegar, verdadeiramente se achegar, verdadeiramente se sentir confortável perto de Cristo. Porque só quando estamos perto dele é que conseguimos atravessar algumas tempestades. Porque se nós estivermos longe de Cristo, nós não podemos atravessar nem o lago raso, que chega somente aos nossos tornozelos. Mas quando nós temos Cristo, nós se achegamos a Cristo, não importa a tempestade, não importa os ventos, não importa se o barco está enchendo d'água, não importa nada disso. Importa que você está perto dele, e quando nós estamos perto dele, nós podemos atravessar qual for a tempestade que você esteja passando. Então, o segundo modo de atravessar uma tempestade é: se achegue a ele, se achegue a Jesus nessa noite, fique próximo dele, sinta o toque de Jesus, sinta a confiança que ele está perto de você. Sabe quando você tem confiança? É quando Jesus está próximo de você, quando você sente a presença dele. Então você tem confiança, você tem autoridade de atravessar a tempestade. Por quê? Porque você sabe que ele está perto de você. Mas quando você sente ele distanciado de você, ele longe, ele numa distância que você não consegue sentir mais ele, não consegue mais sentir a presença, quando vem aquela tempestade de um ventinho a 10 por hora, você já se assusta. Por quê? Porque você não sente a presença dele, você só sente a brisa da tempestade batendo em você. Então você tem medo, você sente medo, então você recua. Então nessa noite eu quero levar você a se aproximar de Cristo. Se você talvez esteja distanciado dele, busque, se achegue a ele. Pastor, eu tenho a presença, eu tenho o toque, eu sinto ele. Então eu quero te convidar nessa noite, não perca isso, não perca isso, não perca essa presença, não perca o toque do Espírito em você, não perca a essência de adorar a ele em espírito e em verdade. E na Bíblia ela vai nos dizer alguns homens que não trocavam a presença por nada, não trocavam a presença de Deus por anjo, não trocavam a presença de Deus por riqueza, não trocavam por nada. O primeiro homem é Moisés. Moisés, quando ele está no deserto, Deus vai falar com Moisés e vai dizer o seguinte: Moisés, eu enviarei com você um anjo para que vá com você. Moisés, ele olha para Deus e fala: Deus, um anjo? Se o Senhor me enviar um anjo, nem me tire daqui. Se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Ou seja, Moisés não queria que um anjo fosse com ele, ele somente queria a presença de Deus. Ele não trocava a presença de Deus por nada. E ele disse para Deus, ele teve ousadia naquele dia e disse para Deus: Deus, se o Senhor não for comigo, não me tire daqui, não me tire daqui. E outro homem que ele falou: Senhor, eu não troco a tua presença por nada, por riqueza, por nada disso, foi Davi, quando ele está em profundo arrependimento. E ele vai falar para Deus assim: Deus, retira de mim, pode tirar riqueza, reino, tesouro, tudo, mas não tire de mim o teu Espírito. Não tire, Senhor. Saul, ele não se importou quando o Espírito de Deus se retirou dele. Mas Davi, quando Deus ameaçou
retirar de Davi, Davi falou: Senhor, tire tudo de mim, mas a tua presença não. Esse é o segundo modo de você atravessar uma tempestade: é se achegar a Deus, é ficar próximo dele, é estar íntimo dele. Eu costumo dizer que quando, em momentos específicos da minha vida, quando o vento bate forte e eu cogito que eu não vou suportar, eu entro em um lugar reservado, eu deito a minha cabeça como se tivesse a minha cabeça num colo, e ali eu começo a orar, e ali eu começo a clamar a Deus como uma criança, e ali eu simulo que eu sou uma criança e Deus, Ele sim é o meu Pai, e eu começo: Senhor, me ajude. E eu só saio daquela posição quando Deus, o meu coração está aliviado, porque eu falo para Deus: Deus, eu sou o teu filho e eu necessito de ajuda. E então ali eu se faço como uma criança pequena no colo do Pai e falo: Senhor, eu necessito de ajuda. Então eu só saio daquela posição quando o meu coração está aliviado, não aliviado porque Ele fez, mas aliviado porque eu senti a presença dEle. Então nessa noite eu quero te ensinar algo, para que você possa atravessar as tempestades da vida. Se achegue a Ele, se achegue a Ele. E o terceiro e último modo está no capítulo 8 e o versículo 25, e na parte B do versículo 25, que diz assim: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? O terceiro modo de atravessarmos uma tempestade é reconhecermos reconhecendo a grandeza de Deus. Quando reconhecemos a grandeza de Deus, algo maravilhoso acontece. Quando nós reconhecemos que Deus é grande, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e Ele tem todo o poder, algo maravilhoso acontece em nossas vidas. Porque, como eu disse para os irmãos lá na sede, Deus não tem amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Deus não tem poder. Deus é poder. Então Deus, Ele não existe. Deus é. Ele não existe. Porque tudo que existe um dia foi criado. Mas Deus não foi criado. Deus não é criatura. Quando Ele se dirigiu a Moisés, que Moisés estava ali: mas quem eu direi para Faraó? Como é o teu nome? Ele falou: eu sou o que sou. Deus, ele não tem amor, Ele não tem poder. Deus é. Deus não foi criado, Ele é. Ele é. Deus não é criatura, Ele é o Criador. E quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, algo maravilhoso acontece. Porque quando nós reconhecemos que Ele é grande, nós também podemos imaginar e podemos reconhecer que Ele é suficiente para fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Quando nós limitamos a Deus, nós acreditamos que Ele é possível de fazer, Ele pode fazer o que somente está no nosso alcance. Não, Deus pode fazer somente aquilo que eu posso fazer. Mas não é assim. Deus, Ele é tão poderoso que Ele pode fazer muito mais daquilo que você pensa ou imagina, ou talvez você cogite, ou talvez você nunca imaginou que poderia acontecer na sua vida. Deus pode fazer. Por quê, pastor? Porque Ele é poderoso. Ele não é criatura, Ele é o Criador. Ele é antes das coisas, porque Ele não existiu, Ele é. Aleluia. Deus é o que é. Ele é o Criador. Quando Davi foi lutar contra Golias, Davi naquele momento reconhece a grandeza de Deus, porque ele olha na sua frente um menino de mais ou menos 1,70 m, ele olha um homem feito, um homem de guerra, com mais de 2 metros, ele olha e diz para Golias: não, eu não vou em meu nome, mas eu vou no nome do Deus vivo. Por que, Davi?
você a seguir o terceiro modo dessa ministração. Qual é o terceiro modo? Reconhecer a grandeza de Deus na tua vida. O salmista vai dizer: de forma assustadora o Senhor me fez no ventre da minha mãe. Alguém pode explicar? É Deus que fez. Salmo, e esse salmo eu quero ler, é um salmo que reconhece a grandeza de Deus e o seu poder. Salmo 124, ele vai dizer assim: o povo de Deus reconhecendo a grandeza dele: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa os seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Isso é reconhecer a grandeza de Deus, o Deus que fez o céu e a terra. O povo de Deus nesse salmo, ele está reconhecendo a grandeza de Deus pelo livramento que Deus tinha dado para eles. E eu quero te dizer nessa noite: se não fosse a misericórdia de Deus em nossa vida, se não fosse o seu poder, se não fosse a misericórdia de Deus em nossa vida, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos respirando, nós não estaríamos aqui nesse culto adorando e glorificando o nome dele, se não fosse o seu poder. Por quê? Porque foi ele que fez o céu e a terra. Foi ele. Quando nós proclamamos que Deus é todo poderoso, nós também glorificamos a ele. Nós também estamos dizendo: Senhor, o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem o controle nas mãos, e nada pode escapar das tuas mãos. Jó vai dizer no seu livro, no número Jó capítulo 42 e o versículo 2, ele vai dizer assim: Senhor, bem sei que tudo pode fazer, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é reconhecer a grandeza de Deus. E reconhecer a grandeza de Deus não é somente quando Deus faz e nós contamos um testemunho. Reconhecer a grandeza de Deus é nos momentos que também Deus não faz, quando Deus também não responde. Eu quero te dizer algo nessa noite: que quando você reconhece que Deus está no controle da tua vida, nos momentos mais difíceis que você já passou ou está passando, eu quero te dizer nessa noite que você está exercendo o maior nível de confiança. Quando você reconhece a grandeza de Deus no momento de dificuldade, é o maior nível de confiança em Deus. Porque no momento de bonança, no momento em que Ele responde, nós reconhecemos que Ele é grande. Mas talvez no momento de dificuldade, no momento que Ele não responde, no momento que Ele não faz, é nesse momento também que você deve dar glória e glorificar e exaltar o nome dEle. Por quê? Porque é nesse momento que você tem que reconhecer que mesmo Ele não fazendo, mesmo não acontecendo, Ele ainda continua sendo Deus, Ele ainda continua no controle, Ele ainda continua no governo da tua vida. Então você reconhece a grandeza dEle. Aleluia. Então esse é o terceiro modo: reconhecer a grandeza de Deus. E eu quero concluir essa mensagem trazendo à memória os três modos. Primeiro modo, para nunca mais sair da sua mente. Primeiro modo,
de você vencer uma tempestade é confiando na palavra. Você tem confiado na palavra que Deus tem lançado na tua vida? Você tem confiado na palavra de Deus, na Bíblia? Você tem confiado naquilo que Deus tem te falado? Você tem depositado a sua confiança na palavra do Senhor? Porque se nós não ler a palavra de Deus, se nós não entender aquilo que Deus fala ao nosso coração, nós não conseguimos confiar na palavra dele. Então nessa noite eu quero te trazer mais próximo da palavra, para que você possa confiar na palavra do Senhor, para que você possa estar firmado na palavra de Deus, para que você possa olhar para o texto e falar: não, é Deus falando comigo através desse texto. Então quando eu leio esse texto, eu não somente leio, mas eu creio que esse texto é para a minha vida. E isso não é fácil. Praticar a confiança na palavra é dia a dia. É você ler, é você praticar, até que aquilo faça parte de você, até que a palavra esteja, como o salmista diz: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando nós confiamos na palavra, a palavra está no nosso coração, está guardada, está cravada no nosso peito. Confiar na palavra não é somente você vir ao culto, mas quando confiamos, entendemos e meditamos na palavra e absorvemos a palavra, não importa aonde você esteja, a palavra está gravada em teu coração. Então Deus pode te dar um escape, um livramento, uma direção, porque a palavra está em você. Então você pode confiar nela. E eu quero te levar nessa noite a se achegar à palavra de Deus. Esse é o primeiro modo: confiar na palavra do Senhor. Segundo modo é se achegar a Ele. Se achegue a Ele mais, em oração, em meditação. Pratique mais a oração. É difícil, o corpo muitas vezes não quer orar, mas é necessário, para atravessar a tempestade, é necessário você se chegar a Deus. É necessário você se ajoelhar, se prostrar e buscar a sua presença. Esse é o segundo modo. Pratique esse segundo modo, o modo de se achegar a Deus, para que você possa atravessar e vencer algumas tempestades na sua vida. Terceiro e último modo, e eu entrego, e a gente inicia a Santa Ceia, é reconhecer a grandeza de Deus. Reconheça a grandeza de Deus em pequenos detalhes. Reconheça que Deus é grande e é poderoso quando você levanta, quando você respira, porque aparelho nenhum consegue fazer esse simples gesto por muito tempo. Aparelho nenhum pode colocar os seus órgãos tudo perfeito, estável, e fazer você andar, fazer você respirar, fazer você mexer os braços, fazer você piscar, fazer você chorar muitas vezes. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode controlar a máquina, que é o ser humano. Só Deus pode fazer a máquina mais complexa, a máquina mais completa, que é o ser humano. Nem o computador tem tantas coisas como o ser humano tem. Ninguém pode inventar um ser humano que pode respirar, que pode procriar, que pode fazer as coisas que fazemos. Ninguém pode inventar isso. Ninguém pode inventar algo que pode inventar outra coisa, somente Deus. Então você pode glorificar e reconhecer a grandeza de Deus se você simplesmente olhar para um lugar. Qual lugar é esse, pastor? Se você levantar e olhar para o espelho, você pode glorificar o nome de Deus e reconhecer a grandeza dele, porque você vai estar diante de um milagre. Qual milagre é esse? A sua vida. A sua vida é um milagre. O fato de você estar aqui nessa noite é um milagre, porque quantas pessoas saiu de casa e não voltou? Quantas pessoas foram deitar e não acordaram? Quantas pessoas não viraram o ano de 2025? Mas você está aqui, glorificando e exaltando o nome de Deus. Esse simples fato de você estar aqui, você pode olhar para o céu e dizer: Senhor, eu dou glórias a Ti, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é todo poderoso, e eu reconheço
Porque ninguém pode fazer isso. Ninguém, se não for o Senhor. Ninguém pode fazer chuva cair do céu. Ninguém pode fazer um trovão, um relâmpago estrondar, estralar no céu. Ninguém, se não for o Senhor. Ninguém pode fazer gelo cair do céu, se não for o Senhor. Esse simples fato do dia a dia que talvez nós não olhamos, você pode olhar para o céu e dizer: Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Uma criança, se você for numa maternidade e ficar ali alguns minutos, você vai ver milagres acontecendo. Uma mulher gerando uma criança, só Deus pode fazer isso. As ciências estão tentando fazer pessoas que não podem gerar, que não é para gerar. Não é que não pode, porque se uma mulher, a madre dela, não puder gerar, Deus pode fazer. Mas algo que não é da vontade de Deus, um homem fazer o que a mulher faz, as pessoas estão tentando fazer, mas não conseguem, porque só Deus pode fazer. Só Ele pode fazer. Deus pode fazer de um estéril gerar filho, uma enferma ter a cura, um casamento destruído voltar a ter vida, uma pessoa que não conhece a Cristo reconhecer Ele como Cristo, Salvador e Senhor da sua vida. Quem pode fazer isso? Somente o Senhor. Então, se você olhar para isso no seu dia a dia, se você olhar para uma criança respirando, uma criança se mexendo, você pode reconhecer a glória de Deus. Você pode reconhecer a glória de Deus não somente em um milagre estrondoso, não. Se você olhar para você, você pode reconhecer a grandeza de Deus e dar glória a Ele. Então, que essa palavra possa entrar no teu coração. Confie na palavra, se achegue a Ele e reconheça a grandeza dele. Amém? As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus.